Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fluência Financeira. Hoje vamos falar sobre o aumento da inflação. Em fevereiro teve um aumento na inflação acima do esperado e nós vamos falar sobre isso para você entender o que isso vai te afetar, como que você pode se proteger e o que está acontecendo para a inflação ter voltado a subir. Como você já vai ver na tela do computador aí, a inflação ela acelerou em 0,84% agora no mês de fevereiro. No mês de janeiro ela tinha recuado, mas agora ela voltou a subir. E segundo os analistas, eles falam que o que puxou a alta da inflação agora em fevereiro foi a questão dos materiais escolares e a questão dos estudos, porque agora voltou às aulas e toda essa questão aí fez encarecer o preço dos produtos escolares, aumentando a inflação do mês de fevereiro. Como você pode ver, um dos itens que mais elevou a inflação, que mais ajudou a elevar a inflação agora em fevereiro, foi a parte educacional, em 6,28%, seguido de saúde e cuidados pessoais. E aí tem parte de comunicação, habitação, transporte que subiu um pouquinho também, porém o que realmente puxou para cima foi a parte educacional, aumentando a inflação, chegando no acumulado agora de 5,90% durante o acumulado dos últimos 12 meses. O Banco Central ele tinha estipulado uma meta de 3,25%, porém existe uma margem de erro de 1,5% para mais ou para menos, podendo chegar ou em 4,75 ou em 1,75. Esse era o espaço que o Banco Central tinha deixado para ficar dentro da meta. Então, entre 1,75 e 4,75 estaria certo de acordo com as projeções do Banco Central. Porém, como a gente já sabe, está acima da meta e provavelmente essa inflação ela não vai ser reduzida por questão do atual governo não querer limitar gastos, como eles mesmos já falaram na questão do teto de gastos, onde eles não vão buscar ficar dentro do teto de gastos e sim superar o teto de gastos, pois é um governo que pensa mais na parte social da população, e então eles estão buscando superar o teto de gastos. E aí nesse daí está tendo um embate entre o governo e entre o Banco Central. Como o Banco Central agora é independente do governo, eles estão tendo essa briga porque o Banco Central não está reduzindo a taxa Selic. Mesmo com a inflação ali próximo a 6%, a taxa Selic está em 13,75%. Está com uma taxa de juros real de 7,75%. Juros real é a diferença entre a taxa Selic, a taxa de juros praticada no país, e a inflação do acumulado dos últimos 12 meses. Com isso, o que pode acontecer? Desestimulação da economia, porque imagine você é um empresário ou você quer começar um negócio. Você tem ali 100 mil reais para você investir. Em vez de você querer arriscar abrir um negócio e esse negócio podendo não dar certo e você ter esse prejuízo de 100 mil reais, ou por exemplo, você abre um negócio, mas no final do ano você vê que você pode ter ali até 110 mil reais, 100 mil reais, 90 mil reais, pode variar muito. O negócio ele pode dar certo ou ele pode dar errado. Agora, se você tem esse valor em mãos e você aplica em uma aplicação dos Tesouro Selic, por exemplo, que está pagando 13,75, com o juros real de 7,75, você vai ter no final do ano, você vai ter um total de 107.750, sendo que você não teve nenhum risco e você está com seu dinheiro aplicado acima da inflação. Então essa questão de ter uma taxa de juros muito alta, diferente da inflação, você vai estar desestimulando a economia. Por isso que quando você tem uma economia que ela é muito voltada para a parte empresarial ou que não tem uma taxa de inflação muito alta, você vai ter uma taxa Selic, uma taxa básica de juros daquele lugar, ela é muito baixa. Mesmo os Estados Unidos agora, que está com uma inflação bem mais alta do que tem de costume, eles estão aumentando a taxa de juros lá para controlar a questão da inflação. Porque quando você aumenta a inflação, você diminui o consumo. Só que agora no Brasil está com uma diferença muito grande entre os dois. E talvez a taxa Selic ela deveria começar a cair. Porém, precisa ter um acordo entre o governo e entre o Banco Central. Como vocês estão vendo também aqui, esse é o Boletim Focus, que saiu no dia 6 de março. E ele sempre vem trazendo a atualização, tanto da inflação, quanto IPCA, IGPM e várias outras métricas. Mas aqui, como você vê em 2023, há 4 semanas o IPCA estava em 5,78, há uma semana 5,90 e hoje 5,90. Que foi a atualização agora que saiu no dia de hoje. Como você vê também aqui a questão da Selic, a Selic há 4 semanas estava projetada para 12,50. Há uma semana 12,75 porque teve essa alta da inflação e hoje estaria em 12,75, ou seja, de acordo com a previsão do próprio Banco Central, a taxa Selic ela deveria estar 1 ponto percentual abaixo do que ela está hoje. Porém, ela não foi reduzida por essa questão da desconfiança de saber como que o governo vai fazer o controle de gastos
se eles vão estipular um limite ou se eles vão gastar sem nenhum limite, vai gerando ainda mais inflação. E para você que está pensando em como se proteger da inflação e como você se beneficiar com essa taxa de juros altas, você tem que entender sobre a questão do tesouro pré-fixado e tesouro pós-fixado. Quando você entende onde você investir, como que você pode aproveitar essa taxa de juros tão alta, você acaba ganhando dinheiro. Como você está vendo aqui, eu estou no site do Tesouro. No Tesouro pré-fixado, o próprio nome já diz, pré-fixado. Assim que você contrata ou você compra aquele título, ele já tem uma taxa pré-fixada. Como você pode ver, a taxa aqui de 2026 é de 12,40. Então, até 2026, você vai receber a taxa de 12,40 todos os anos. Agora, a diferença do Tesouro pré-fixado para o Tesouro Selic é o seguinte. O Tesouro Selic, como você pode ver, Selic mais 0,08, ele vai acompanhar de acordo com a variação da taxa Selic. A taxa Selic hoje, em 13,75, você receberia 13,75 mais 0,08%. E aí você conseguiria ir recebendo da mesma forma que está hoje. Porém, quando a Selic ela começar a diminuir, ela vai para 10%, por exemplo, você vai receber a taxa Selic mais 0,08. Então, 10% mais 0,08. O que pode acontecer quando você investe num título pós-fixado, que é esse título do Tesouro Selic? Pode acontecer que se a taxa Selic ela diminui muito e a inflação ela começar a superar a taxa Selic, a taxa de juros real que a gente comentou no começo do vídeo, você começa a ficar negativo, ou seja, você começa a perder o seu poder de compra. O que você comprava, por exemplo, com R$100, se você perder 1% no poder de compra, no outro ano você precisaria de R$101 e você só tem 100 porque você não conseguiu equivaler o seu poder de compra de acordo com a inflação. E tem outra opção também, que é o Tesouro IPCA+. Esse é um título híbrido, ele é um título pré-fixado e um título pós-fixado. Por que pré-fixado e pós-fixado? Como você pode ver a variação aqui, IPCA mais 6%. A diferença entre eles é o que? O IPCA ele vai acompanhar de acordo com a própria inflação. Então, se você está com a inflação elevada ou se você está com a inflação baixa, ele vai acompanhar a inflação da forma que vai sair de acordo com o Boletim Focus, de acordo com o Banco Central. Mais 6%. Esse 6% é a parte pré-fixada. Você sempre vai receber os 6% mais o IPCA. Então, digamos aqui que o IPCA, no caso a inflação está em 5,90. Você receberia 5,90 mais 6% garantido. Então você sempre teria o quê? 6% de juros real positivo. Nesse cenário de agora, está compensando você fazer esse tipo de investimento? De acordo com as taxas, não. Com o Tesouro Pré-fixado 2026, você teria uma taxa de juros real de 7,75. Porém, você não sabe como vai se comportar a inflação. Então, o que pode acontecer? Você começar com o título pré-fixado ganhando mais do que o título misto, e depois a inflação começar a subir e a Selic ela se manter. Aí inverte os papéis, você começa a perder com o tesouro pré-fixado, você ganharia mais se você tivesse com um título misto, como é o IPCA+. Então até todos nós sabemos como que vai ser feito esse desenrolo dessa confusão entre governo e Banco Central e como que vai ficar a projeção da Selic, a projeção do IPCA, no caso a inflação, para os próximos anos. É mais fácil você deixar o seu dinheiro aplicado em uma parte segura, como o Tesouro Selic, do que às vezes você investir num empreendimento que talvez ele possa dar errado e você ter prejuízo. Então isso vai desestimular a inflação e agora você sabe também como que você poderia proteger o seu capital. E conforme for saindo as atualizações, tanto da Selic quanto da parte da inflação e essa briga entre Banco Central e o governo do Brasil, eu vou trazendo todas as novidades aqui para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, deixe no comentário aí abaixo. Se você gostou, já deixa o seu like e clica nesse botãozinho vermelho para se inscrever aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Leonardo Fedato e este é o canal Afluência Financeira.